Essa é uma série de 10 vídeos com informações básicas e avançadas para a operação do SigmaNest. Esses vídeos foram desenvolvidos pela Inova Metalmecânica do Brasil exclusivamente para o desenvolvimento continuado de seus colaboradores. Faça bom proveito deste material. Agora a gente vai ver um pouco de uns arranjos de forma avançada de NC. Primeiro aqui, um pouquinho mais chato de todos, é o corte comum. A gente pensou em fazer com algumas peças aí da produção. Uma delas seria esse dreno. Vamos carregar ele para de trabalho e mostrar como que funciona o corte comum. Okay? Parametrizando aqui o tamanho da chapa, só para fazer teste, então não tem muita necessidade de... Perfeito. Duas maneiras de se fazer aqui no Sigma. Todas as funções avançadas é possível fazer em automático e em manual. O corte comum em particular, eu não recomendo fazer no modo automático, a não ser que seja peça muito simples, pequena ou algo do tipo. Fora isso, peça grande, larga, onde tem muitos detalhes, o corte comum não é tão recomendado por ele poder abrir, penar toda a chapa, porque ele vai retalhar a chapa toda, então não é muito recomendado. Então vou mostrar as duas opções, aí fica a critério de vocês aí. Primeiro passo, automático, isso serve para qualquer peça, não é só para essa. Então vou editar a peça. Isso pode ser feito no momento da criação da peça aqui, na hora de salvar, já pode deixar pré-determinado isso. Como não está, eu vou editar a peça, vir na aba de rotação e dizer que essa é uma peça para corte comum. Ou seja, se eu parametrizar minha tarefa e determinar que eu quero arranjar as peças para corte comum e essa tiver selecionada para arranjo ali, ela vai ser feito corte comum. Ok, peça corte comum, ok. Agora eu venho no parâmetro da tarefa, aqui embaixo eu vou dizer, eu vou fazer arranjo com corte comum. Então, quando eu tiver uma peça disponível para corte comum, o que você encontrar no momento do arranjo, pode fazer, ok? Aqui eu sugiro que faça sempre com a mesma peça para não ter tanto problema, porque pode ser que peça diferente tenha tamanhos de face diferentes, ou seja, vamos supor que o comprimento de uma peça é 1 metro, a outra é 300 milímetros. Ela vai tentar fazer corte comum, independente se as faces sejam semelhantes ou não. Então eu recomendo fazer da mesma peça sempre. Aqui, pesquisar compensação de corte? Não, eu não vou pesquisar em tabela isso daí. Eu vou determinar o kerf da máquina aqui. Como é uma peça de 6 milímetros, o kerf aproximado é 2. Isso daí eu recomendo pegar o manual da Hypertherm ou ver com o operador qual kerf ele utiliza e tá inserindo aqui. Então, para questão de teste, vamos usar 2. É um valor aproximado que usa-se lá na máquina. Terminei que é 2, a mesma peça, ok. Alto, ela já criou meu arranjo. Ela já, se perceber aqui, ela já aproximou as peças aqui já com a intenção de fazer corte comum em tudo. Vou fazer NC automático. Próximo passo seria no NC automático, nessa aba de corte comum, vou flegar aqui, aí tem os tipos de corte comum, corte rápido, corte, a melhor opção aqui, o ideal seria testar todas, menos laser, né, não é laser. O mais indicado é o autocorte avançado ou uma perfuração, 2 peças. Vamos fazer primeiro uma perfuração, 2 peças. Aqui no geral tem que estar clicado isso daqui, ó, interiores e contornos internos primeiro. Essas duas opções tem que estar clicadas.
senão dá problema. Senão ela não faz o processo, porque senão porque ela tem que fazer primeiro o corte dos furos, depois o externo, senão ela não faz isso. Uma perfuração, 2 peças. Vamos pôr uma entradinha de corte aqui de 5 milímetros, só para teste. Uma saidinha. No geral, chapa atual. Ok. Ela gerou o corte comum. Vou simular. Está fazendo todas as perfurações primeiro. Já iniciou o corte comum. Ou seja, ela vai em um corte separar 2 peças. Isso economiza muito em perfuração, consumível e tempo de corte, porque uma das faces não vai ser cortada. Porém, relembrando, não é recomendado para todos os tipos de peças esse processo. Ela pode mexer na chapa, porque ela desprende a chapa toda, então pode haver problema, principalmente em peças longas. Ok, limpar. Vamos testar a outra opção de corte comum. Corte comum, autocorte avançado. Vou pôr a entradinha. Ok. Vou fazer a simulação. Esse acredito que não compensa. Aparentemente ela vai perfurar muito mais que antes. Então é uma questão de fazer teste. A qual agradar mais, utiliza-se. Vou dar um stop aqui. Não ficou bom essa estratégia. Agora a gente vai fazer em manual. Vamos limpar a parte de arranjo, apagar essa tarefa e fazer manualmente. Eu acredito que é o mais recomendado. Então vou fazer o quê? Inserir 2 peças aqui, aleatórias na chapa. Vou fazer, para economizar tempo de movimento, com que essas 2 faces aqui fiquem paralelas aqui. Se eu girar essa peça, essa furação vai vir para cá. Então eu vou fazer um espelhamento dessa antes de girar. Como que eu faço para espelhar? Mover, clico na peça, botão direito, espelho vertical. Ela já girou. Agora eu vou rotacionar a minha peça, ou nem precisaria disso. Deixar ela fixa aqui. Como que eu faço para unir essas peças que podem estar à disposição de fazer um corte comum? Isso é manual. Mover. Aqui na esquerda vai estar alinhar, rotacionar. Alinhar, rotação. Então clique. Ela vai me pedir aqui, ó. Qual que é a distância que eu quero alinhar as faces aqui? Era 2. Eu quero. Qual face eu quero alinhar com qual? Eu quero alinhar essa face com essa face. Tá? Clique fora, não clicar dentro da peça, clica fora e fora dessa face aqui. Então ela uniu aqui em 2 milímetros de distância de uma para outra. Então quer dizer que já está pronto para eu aplicar o corte comum. Mover,
encostá-la na borda. Caso queira, é só copiar o grupo agora. Essa peça é muito ruim, eu podia fazer vários cortes aqui, ó. E aqui. Como ela tem esse detalhe aqui, ó, não me permite eu retalhar a chapa toda para depois fazer só o externo, que seria o ideal. Mas como é um caso em particular aqui da empresa, a gente pegou essa peça como modelo. Então é recomendado fazer somente de 2 em 2. Mas caso eu quisesse unir mais uma peça aqui, vamos mover o grupo, eu poderia mesmo procedimento, mover, alinhar a rotação, 2, enter, essa face com essa com essa, e assim por diante. Quero unir essa face, vou girar a peça agora, quero unir essa face com essa daqui. Então tudo é possível com essa função. Mas no caso dessa peça não é recomendado, por ela ter esse detalhe aqui, o arranjo fica muito ruim, abre muito mais arco que fosse cortar normal. Vamos lá. Então eu fiz de 2 em 2, grupinho, NC automático, corte comum, autocorte avançado, vamos testar essa primeira opção, vou pôr uma entradinha de corte de 5 milímetros. Por que usar a entradinha? Para ela não machucar o perfil da peça. Eu gosto sempre de selecionar o que eu vou fazer nesses cortes avançados. Pelo menos eu tenho controle da sequência que ela vai fazer na chapa. Ok? Vou clicar nessa. Tá vendo? Já deu errado aqui, ó. Vou limpar de novo. Selecionei errado. Esse é automático. Errou, limpou o arranjo, tem que voltar lá. Autocorte avançado, linha, 5, 6. Tudo que eu parametrizar, eu posso definir como padrão aqui, caso eu queira. Só que toda vez vai ficar flegado aqui que ele está habilitado para corte comum. Ok? Posso aplicar no arranjo inteiro. Vamos simular. Então ela fez o corte, iniciou fora aqui, ó, com a entradinha que eu coloquei. Olha lá. Cortou. Esse tipo de corte respeita o kerf, ou seja, o lado da compensação, à esquerda. Ele faz o interno para qualquer sentido, que a gente já sabe que vai chanfrar um dos lados. Só que o externo, ele faz o sentido horário, então ele não chanfra a parte externa. Na próxima opção que eu vou mostrar, uma das faces vai ficar chanfrada, porque ele vai mudar a estratégia de corte. Vai ser a próxima agora. Então limpei, tá demorando um pouquinho. Iniciar automático, corte comum. Então eu vou pôr uma perfuração, 2 peças. Ok, selecionar. Ele vai mudar a estratégia de corte. Vou fazer os furos. Ó, ele abriu o arco aqui, tá indo ao contrário agora. Uma das faces vai sair ruim. Aqui ele veio certo. Só que é uma perfuração a menos que ele vai fazer. Então, anteriormente ele faz o corte, apaga, abre o arco aqui novamente e corta o externo. Esse não, com um start ele faz tudo. Ó. Aí fica a critério do cliente o que é mais viável. Se poder chanfrar a peça, esse é mais econômico. Vai economizar uma perfuração para cada grupo, cada par de peça. E vamos testar o último. Esse é automático. Corte comum. Corte rápido, corte. Vamos testar esse daí.
Fez? Ó. Esse já não é tão viável. Por ter furo interno, ele faz 2 perfurações para fazer 2 peças. Então não compensa. Ele economiza somente na sucata, a chapa. A perfuração passa a ser maior. Então essa foi a parte de corte comum. É um pouquinho mais chato de todos. Ele tem algumas opções, algumas restrições. Então está pronto aí a parte de corte comum.